Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que significa um dom profético? Qual é a diferença entre um dom de profecia e um dom de revelação? Por que é que tantas pessoas não acreditam no dom profético? Um pastor, muitas vezes, eles não acreditam no dom profético, não aceita a profecia dentro da igreja dele. E por qual motivo? É sobre isso que eu vou explicar para você. O que Deus ensina a respeito da profecia, dos dons espirituais, o que significa uma profecia, uma revelação e por que é que muitos religiosos eles não conseguem pegar sobre o ensino da profecia. Porque Deus diz que Satanás ele joga pai contra filho, filho contra pai, e quando você é um religioso, você não consegue acreditar naquilo que Deus diz. Como Deus diz? Porque você é apenas um religioso. Quando você é só um religioso, você não tem profundidade sobre o Espírito. E muita gente que tem até o dom da profecia, ele tem o dom. Existem 9 dons, né? Mas o dom mais raro do Espírito Santo liberar na vida das pessoas é o dom de profecia. E por qual motivo? Eu vou explicar a você por qual motivo. Porque muitas vezes a pessoa tem o dom, mas ela não tem a unção do Espírito Santo. Um exemplo, se você tiver um dom de profecia, você tem um caráter, uma forma de pensar. Você gosta de ajudar pessoas, se você tiver esse dom da profecia. Você tem coragem de se levantar para ajudar outra pessoa quando ela está sofrendo uma injustiça, né? Alguém faz uma coisa contra alguém, você tem coragem de abrir a boca para ajudar aquela pessoa que está sofrendo uma injustiça. Você é capaz de se levantar e fazer algo por alguém. Tudo isso é a respeito de pessoas que já carregam o dom da profecia. Porque você adquiriu o dom na sua vida, na sua jornada, ou você já nasceu com o dom? É sobre isso que eu vou explicar para você, a respeito dos dons mais difíceis das pessoas aprender sobre ele. Muitas vezes você já tem o dom de profecia, mas você não tem a unção do Espírito Santo. Muita gente que carrega o dom da profecia, ele entra na religiosidade, no espiritismo, e ele não aprende sobre o Espírito Santo. E ele tem aquele aprendizado dele como do Espírito Santo, porque ele não sabe diferenciar entre uma coisa e outra. E é sobre isso que eu quero que você entenda mais, a respeito desse dom de profecia. O que é que o dom de profecia, ele ensina? Ele exorta, o dom da profecia, ele exorta, ele orienta, ele capacita, ele traz a revelação daquilo que está acontecendo no mundo natural. Quem tem o dom da profecia do Espírito Santo, ele sabe a razão, o porquê é que está acontecendo aquilo que naturalmente ao seu olhar, você tem uma visão. Mas quem carrega o dom da profecia sabe a revelação. E qual é a diferença da profecia para a revelação? A revelação sempre é algo que é do passado. Quando Deus revela, é algo que você está vivendo, um presente, por conta do algo passado. Revelação é algo de passado. Profecia já é algo do futuro. É algo que vai acontecer. Mas nem toda profecia, ela é decretada a acontecer. E é sobre isso que eu vou explicar a você. Como? Por quê? Né? Deus até usa profetas para ajudar outras pessoas. Mas não depende de acontecer o que Deus está dizendo que vai acontecer. Não depende do profeta e nem de Deus. Depende do receptor, da pessoa que recebe a profecia. Depende daquela pessoa se posicionar e obedecer a Deus. Por isso, muita gente tem o dom da profecia, mas ela não busca o conhecimento de Deus. E por qual motivo? É sobre isso que eu vou explicar para você. As razões e o motivo
de profetas virar um profeta tipo Balaão, né? Balaão, que a Bíblia ensina, ele era um profeta, mas ele se corrompeu. Ele se vendia para agradar os reis e profetizava de acordo com aquilo que ele queria. Aquilo que ele queria, a benefício dele, para ele ganhar o dinheiro na época, né? E até hoje, muitos profetas, eles são profetas, mas não do Espírito Santo. Ele tem o dom, porque muita gente já nasce com o dom da profecia. E qual é o caráter quando você nasce com o dom da profecia? Você, quando já nasce com o dom da profecia, você tem sonhos e o sonho acontece, aquele sonho que você sonhou. Existe uma revelação através do sonho e muitas vezes o sonho acontece. Você fala e você vê que aconteceu aquilo que você falou. Quer dizer, você tem o dom da profecia, mas o que é que você não tem? A revelação verdadeira do Espírito Santo, porque a pessoa não se alinhou com o Espírito e acredita que tudo aquilo que ele diz e que ele viu que aconteceu é do Espírito Santo. Mas quando a pessoa se torna um profeta que não é do Espírito Santo, eu vou explicar para você o que acontece na vida dele. Que ele até é um profeta, aquilo que ele fala, ele acontece na vida dele. Então ele acredita que é do Espírito Santo, porque ele está vendo o que está acontecendo. Ele diz uma coisa e logo depois ele vai ver que aconteceu. Então quem garante que não é do Espírito Santo ou que é do Espírito Santo? Como assim você saber diferenciar sobre o dom do Espírito? Porque até para ser profeta tem essa divisão na Bíblia. O dom espiritual e o dom da profecia é algo diferente. O dom do Espírito e o dom da profecia. Quer dizer, se eu já carrego o dom da profecia, eu sonho e vejo o que acontece. Eu falo algo e logo depois eu vi que aquilo que eu falei aconteceu. Quer dizer, eu tenho o dom, mas se eu não busco um conhecimento, se eu não me alinho com Deus, eu me transformo em um profeta de Balaão. E é sobre isso que eu vou explicar para você o porquê. Por que é que é dessa forma? Né? Em 1 Coríntios 12:1, Deus diz assim, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que seja ignorantes. Ignorante é ignorar saber. Quer dizer, você não deixa de ter o dom, mas você ignora o Espírito Santo. Você não busca a respeito do Espírito Santo. Então eu vou lhe dar outro exemplo para você entender. Uma pessoa que ela tem o dom de cura e ela não busca o conhecimento do Espírito Santo, ela vira um rezador, um curandeiro desses de cura, né? Então ela tem o dom da cura, mas ela não busca o conhecimento do Espírito e a vida delas é viver adoecendo, ganhando e perdendo financeiramente, viver sofrendo as consequências. E eles acreditam que é normal. Por quê? Porque não busca o conhecimento do verdadeiro Espírito. Ele até tem o dom, mas ele não sabe usar aquele dom. Então ele é enganado pelo Espírito, né, dizendo que busca a Deus da forma dele, buscando o conhecimento no externo e rejeitando tudo que Deus diz a ele, que é para ele buscar o conhecimento. Ele inverte. Ele busca o conhecimento fora e rejeita os conhecimentos do verdadeiro Espírito. Ele tem vícios. Essas pessoas que têm os dons, logo no início da vida delas, elas se atrapalham, não buscam o conhecimento de Deus, né? Ela acredita no sobrenatural, nas coisas espirituais, mas ela cai nas armadilhas, né? Ela busca uma religião. Então ela passa a acreditar em coisas que Deus diz que não é para ela acreditar. Então ela perde a unção do Espírito Santo. Ela não perde o dom, ela perde a unção. Então ela sonha e o sonho acontece. Ela fala e aquilo que ela falou aconteceu na vida dela.
ela sabe de uma coisa que vai acontecer na vida de alguém. Mas o que é que ela não tem? Ela não tendo a unção, ela não tem a revelação da vida dela. E é diferente uma pessoa que tem um dom de profecia e o dom da revelação. Por qual motivo? A revelação, o dom da revelação é a respeito do passado. O dom da profecia é a respeito do futuro. Então, a pessoa, para ter o dom da profecia, ela precisa ter mais de que um dom. Porque ela precisa entender aquilo que está acontecendo no presente, por qual motivo. Ela tem que ter a revelação do que está acontecendo no presente por conta de algo do passado, para não acontecer algo do futuro. A profecia é sobre isso. O dom da revelação fala de passado, o dom da profecia fala de futuro. Então, para eu ter o dom da profecia, eu preciso estudar, eu preciso ser exortado por Deus, eu preciso aprender com o Espírito Santo, eu sou isolado por Deus. No mínimo, de 2 a 7 anos é que uma pessoa ela consegue aprender com o Espírito Santo. Quer dizer, Deus tira a pessoa do caminho das trevas, que é o caminho do pecado, para o caminho da luz. Então Deus, ele revela aquilo que estava no oculto, aquilo que você não tinha o conhecimento, o discernimento do Espírito. Então é entre 2 a 7 anos que passa esse processo para que o Espírito Santo ele possa usar aquela pessoa. A pessoa tem que ser purificada. Uma pessoa que tem o dom da profecia, ela precisa ser purificada, exortada, ensinada, capacitada. Ela tem o dom da palavra. Ela sabe ensinar as coisas às pessoas. Ela quer ajudar as pessoas. Ela tem coragem de abrir a boca para falar. Mas ela precisa, para ser usada pelo Espírito verdadeiro, se alinhar. E aí o que é que acontece com algumas pessoas? Ela entra no espírito do engano, nas religiões. Então, quando você entra numa religião que faz você acreditar em algo externo, que lhe traz um conhecimento daquilo que Deus diz que não é, quer dizer, o espírito distorce ao seu próprio conhecimento, o seu conhecimento. Ele traz um conhecimento enganoso. E aí o que é que acontece com esse profeta? Ele não deixa de ser profeta, mas ele se torna cego. Quer dizer, eu vou lhe dar um exemplo. Enquanto um feiticeiro, um exemplo, um religioso, ele passa a acreditar em coisas que Deus diz não acredite, ele passa a acreditar em karma, em vidas passadas, em acendimento de velas, em orixás, em tudo aquilo que ele busca o conhecimento fora. E aí o que é que acontece na vida dele? Os filhos dele entram nos vícios. É isso que acontece. Eu vou explicar a você o porquê. Os filhos dele entram no vício. Os filhos dele passam a se prostituir. Os filhos dessa pessoa que tem o dom, mas rejeita o conhecimento do Espírito, quer dizer, ele acha que ele sabe. Então ele fica ali enganado pela vista dos olhos. Ele não sabe a fonte que ele busca aquele conhecimento. Ele acredita em mortos, né? Ele fala com os orixás. Ele busca a crença dele. Então ele tem o dom da profecia, mas ele não tem a unção do Espírito Santo. Ele rejeita o conhecimento. Ele não lê a Bíblia, ele não jejua, ele não tem rotina de orar. Ele vive nos pecados domésticos. O que significa um pecado doméstico? Um pecado doméstico é a glutonaria, é a fornicação, a masturbação, são vícios, são pecados que para ele não é incomodado com esses pecados. Então ele naturaliza os pecados domésticos, a fofoca, ele naturaliza os pecados domésticos e acredita que não é pecado, porque ele não é incomodado. Mas mesmo assim ele tem o dom da profecia. E aí o que é que vai acontecer com esse profeta? Ele vai ser usado pelo espírito enganoso até para destruir os filhos dele mesmo. Porque se ele sente
Se ele sonha, ele fala. Se ele sente, ele fala. Ele tem premonições. E eu vou explicar a você no final, para você entender como é que essas pessoas, elas vivem tão enganadas. O dom da profecia, a maioria das vezes, as pessoas, a maioria, né? Tem pessoas que adquirem o dom com a busca do Espírito Santo. Mas a maioria de pessoas que já tem o dom, ela já nasceu com o dom. E quando a pessoa nasce com o dom, ela vai aprendendo pelos olhos da vista, né? Ela vai vendo sobre a lei do retorno na vida das pessoas, ela vai tendo a intuição dela e ela vai acertando. Mais ou menos depois de, quando a pessoa é novo, um exemplo, quando você tem o dom da profecia, quando você é novo, você tem sonho de revelações. No meu caso, eu tinha sonho de revelações, eu via bruxa, eu via anjos, eu via vultos, eu via espíritos, eu ainda criança, na adolescência. Depois eu perdi essa visão, porque o pecado, ele faz você perder a visão, a unção daquilo que você tem. Quer dizer, eu tinha o dom, eu já nasci com o dom. Então, quando eu estava viajando, eu ainda adolescente, novinha, com 12 anos, eu via espíritos. E eu comentava com as pessoas, perguntava se ela não estava vendo aquilo que eu estava vendo. Quer dizer, as pessoas não estavam vendo o que eu estava vendo. Depois, com o pecado, eu fui perdendo isso, né? Quer dizer, eu ainda sonhei com a minha avó se suicidando. No outro dia, ou foi no máximo 3 dias, a minha avó teve derrame. Quer dizer, o Espírito já fazia revelações para mim daquilo que estava para acontecer. Mas, através do pecado, eu fui pecando e fui perdendo isso. Eu fui perdendo. Quer dizer, aí fui adquirindo uma sabedoria pelos olhos da vista. E aquilo que eu falava, eu via que acontecia, porque eu ia aprendendo. Eu ia aprendendo em mim, aquilo que dava errado em mim, quando eu dizia a uma amiga que ela ia sofrer por conta daquilo, eu via que acontecia. Então eu me achava sábia. Eu achava que isso era uma sabedoria. Desde que a sabedoria eu fui adquirindo com os olhos da vista. Eu já tinha o dom da profecia. Mas o Espírito Santo, ele diz que ele não revela o dom da sabedoria do Espírito Santo se a pessoa não quer. Se a pessoa rejeita o conhecimento. Então o que é que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai se tornar um profeta tipo Balaão. Ela se vende, ela quer o dinheiro. Então ela vai acertar a vida alheia, mas na vida dela ela se torna cega. E aí o que é que vai acontecer? Essas pessoas que entram no espiritismo, que conversam com mortos, que acreditam naquilo que Deus diz que não é para ela acreditar. O que é que vai acontecer com essas pessoas? Enquanto ela está se capacitando, enquanto ela está buscando conhecimento no externo, estudando sobre pedras, sobre os elementos, né, que o espiritismo ensina sobre os elementos da água, do fogo, do ar, do vento. Então, enquanto ele está ali estudando aquilo tudo, os filhos dele estão sofrendo no casamento, os filhos dele estão sofrendo na prostituição, os filhos dele entram no vício, os filhos dele é quem vai pagar o pato, pagar o preço da desobediência do pai. Quer dizer, aquilo que eu estou estudando para ajudar outras pessoas, eu tenho o dom da profecia. Então, eu tenho a coragem de abrir a minha boca para ajudar alguém. Quando alguém está sendo injusto com uma pessoa, alguém está sendo injusto, então eu tenho coragem de defender, como eu já fiz muitas vezes. Defender uma pessoa, me levantar a favor de uma pessoa, né? Ajudar a outras pessoas. Eu tinha o dom, mas o que é que eu não tinha? Conhecimento, profundidade na razão das coisas. Então, aí você vai se achando que é sábio, que você anda com o Espírito Santo, mas você
termina entrando nesses pecados domésticos, que é a fornicação, a masturbação, que Deus não aprova, da gula, né? A gula de se alimentar de qualquer forma, não tem costume de jejuar, de buscar a Deus para nada, de ler Bíblia. Quer dizer, aí aquele conhecimento que você tem vai ser invertido, vai ser só pelos olhos da vista. Você não tem o entendimento, você não tem a revelação do verdadeiro Espírito. E aí aqueles problemas que você teve no passado, depois você pode ter com seus filhos, porque você está servindo a outros deuses. É isso que a Bíblia ensina. Quando você passa a servir, eu achava que servir outros deuses era apenas se eu tivesse naquela religião, buscando o espiritismo, que eu não queria. Mas aí o espírito enganoso, o que é que ele faz? Ele joga você em outro tipo de idolatria. Em outro tipo, eu vou idolatrar os vícios, eu vou idolatrar o dinheiro, eu vou ter amor ao dinheiro, eu vou me transformar em outra pessoa. E vou, ainda assim, passar a aprender com os olhos da vista. E com os olhos da vista, aquilo que eu falo, eu vejo que acontece. Aquilo que eu sonhei, eu vejo o que aconteceu. Então eu fico me achando. Ele infla o nosso ego, né? O espírito enganoso. Ele infla o seu ego para que você ache que é o Espírito Santo. E você passa a ter problemas com os filhos, com a desobediência dos filhos. É isso que acontece com o profeta, que ele tem o dom, mas ele não tem a unção do Espírito Santo. Ele rejeita, ele não quer abrir mão do pecado, ele prefere aquela vida. E ele não sabe discernir aquilo que vive. Então ele entra nos vícios, na pornografia, na glutonaria, no pecado doméstico. Então ele acredita que não tem nada a ver. E aí os filhos é desobediente, desrespeitador, né? Entra nos vícios, entra nas drogas. E aí o que é que aquele pai que não tem o conhecimento e o discernimento do que está acontecendo, ele vai dizer? Ele vai dizer que não tem nada a ver. Porque ele não tem a unção, o discernimento daquilo que ele está vivendo. É isso que acontece com a pessoa que ela tem o dom da profecia, mas ela não quer o conhecimento do Espírito Santo. Ela quer viver por conta própria, por conta dela. Ela tem amor ao pecado. Ela não quer abrir mão da vida dela. Ela não quer abrir mão da vida dela. Então, muitas dessas pessoas caem na idolatria, né? No espiritismo. Existe uma diferença sobre os pecados. Existe o pecado doméstico, que é esses que eu estou lhe dizendo. Existe o pecado da idolatria, que é feitiçaria, né? Que é sobre imagens, sobre espíritos, aprofundado, falar com morto. Tudo isso é sobre o pecado da idolatria. E existe outro tipo de pecado, que é o pecado da mente, que é quando a pessoa já vive doente da mente. Ela não, quando uma pessoa ela entra do pecado, do nível, um nível de pecado que já é da mente, não é um pecado doméstico, não é um pecado da idolatria, mas a mente dela já é cauterizada. E aí o que é que acontece com essa pessoa que rejeitou o conhecimento do Espírito Santo? Ela se torna um narcisista, ela se torna uma pessoa medrosa, com medo, né? Ela aprendeu com os olhos, ela aprende aquilo que lhe convém, que lhe agrada. Então ela se torna uma pessoa que o pecado dela não está fora. O conhecimento dela está fora, mas o pecado dela já está na mente, porque ela acreditou em coisas que cauterizou a mente dela e ela não consegue mais acreditar naquilo que Deus diz. Ela não tem o entendimento, ela tem o conhecimento. Tudo isso acontece com pessoas que têm, né, o dom da profecia. É um dom, é bom, mas se torna contra ele mesmo se ele rejeita o conhecimento de Deus. Por isso Deus diz que a pessoa não tem que ser ignorante. Ignorante é não querer saber.
Então, quando eu não quero saber de Deus, quer dizer, eu me torno narcisista, eu tenho dom. Eu acredito em Deus do meu jeito, porque eu acerto tudo que eu falo. Quer dizer, eu manipulo pessoas. Tudo aquilo que Deus não se agrada, eu faço. E ao mesmo tempo, quando uma pessoa ela é assim, ela tem o pecado doméstico. Junta todos os pecados e a pessoa não consegue mais pegar nenhum ensino de Deus, acreditar em nada do que Deus diz. Pode estar na Bíblia, pode estar acontecendo, ela rejeita o conhecimento, porque ela é cega espiritual. E eu vou explicar a você como é que Deus diz na Bíblia que o espírito de Satanás ele joga o pai contra o filho contra o pai, mas ele não acredita em Satanás. Uma pessoa que tem a mente cauterizada, ela não acredita em Satanás. Então, o que é que Satanás faz na vida dessas pessoas? Ela usa o pai ou a mãe contra o filho mesmo. E a desunião vai cobrindo. A desunião familiar vai acontecendo ali. Ou a previsão acontece, o pai fala e as coisas acontecem na vida do filho e ele acha que é Deus. Ele só acha, porque ele não busca o conhecimento do verdadeiro Deus. Porque a gente, para ter a informação do Espírito Santo, não existe uma pessoa dizer que tem a informação do Espírito Santo se ela não paga o preço para nada. Ela não quer pagar o preço para nada. Uma pessoa que ela carrega um dom profético, ela tem a unção de falar e ter precisão daquilo que está falando. Ela sabe do que está falando. Quem tem o dom e não tem a unção, ela fala sem saber o que está falando. Então ela vai falar, vai ver e depois vai sofrer. Eu vou contar para você um caso aqui de um pai de santo, para você entender como é que o Espírito faz isso. Ele usa o pai ou a mãe contra o filho. E depois o pai está sofrendo e dizendo que foi o filho que não quis obedecer. Que foi o filho que não quis acreditar nele. Mas ele avisou. Ele avisou. Então eu vou terminar de ler aqui sobre os dons para você entender. Que Deus diz, não seja ignorante. Por visto bem, sabeis que erreis, gentios. E que vós, visto aos ídolos imundos, conforme erreis guiados. Eles, além de ser guiado pela mente, por espíritos enganosos, né? Ele erra e não acredita que o erro é dele. Ele não consegue acreditar em nada do que Deus diz. Pode estar escrito, pode Deus dizer, ele perdeu. O ditado diz, perdeu o playboy. Perdeu o playboy. Quer dizer, ele tem o dom espiritual, mas ele não tem a unção. Então, ele é usado pelo próprio espírito mentiroso, pelo próprio espírito maligno. É isso que acontece com eles. Pessoas que carregam o dom. Ela tem a bondade dentro dela. Ela quer ajudar pessoas. Ela tem a capacidade de ajudar, mas ela não quer buscar a Deus. Então, quando acontece alguma coisa na vida dela, ela joga a responsabilidade em Deus. Porque se não depende dela. É assim que ela acredita. Ela não sabe discernir o que está vivendo. Então, Deus diz, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. Que Jesus é uma religião. Anátema quer dizer religião. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversos dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações,
mas o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Deus dá conforme o que for útil, o dom. Quer dizer, se eu não busco conhecimento, quem vai me utilizar? Quem vai me responder? Quem vai usar a minha boca contra mim mesmo? É isso que Deus está dizendo aqui. Porque a um, pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. Por isso eu disse a você, quando a pessoa tem o dom de cura e ela não busca o Espírito Santo, ela se transforma num rezador. Porque ela reza e a pessoa fica boa. Mas a vida dessa pessoa pode buscar o conhecimento da vida do rezador. Como é? Uma hora você chega lá, ele está doente, ele está com problema na família, ele não prospera, ele não passa de fase. E ele acredita que está servindo ali o Espírito Santo, porque ele tem o dom. E ele ora nas pessoas e as pessoas até levam presente, leva vela para ele. Quantas vezes eu levei vela para agradar um rezador? Mas eu via como era a vida daquele rezador. Quer dizer, quando eu chegava, tá doente. Como assim? Eu ficava pensando, como assim o rezador? Ele cura pessoas e só vive adoecendo. Porque ele não cura através do Espírito Santo. Ele tem o dom, mas ele não tem a unção. E por isso ele é usado para enganar as pessoas, dizendo que é o Espírito Santo. Então, enquanto ele está sendo usado ali, pode pesquisar como é a vida dos filhos. É na prostituição, é nos vícios, é sofrendo no casamento. Esse é o nível de pessoas que têm o dom do Espírito, que o Espírito deu ainda na infância, e a pessoa tomou outro caminho. Essas pessoas que vivem na rede social dizendo e mostrando ter uma vida perfeita e que tem espiritualidade em outras fontes, é tudo uma mentira. É tudo aparência, é para ganhar o dinheiro das pessoas. Porque elas não vai contar, mas antes elas escondem aquilo que ela sente, aquilo que ela está vivendo, os problemas da vida dela. Ela esconde para poder ganhar dinheiro. Como é que as pessoas vão acreditar nelas se ela não mostra prosperidade, alegria, tudo em perfeita função? Elas escondem tudo aquilo para que as pessoas queiram a ajuda deles. E eles é quem são cegos espirituais. Todos eles. Todos eles. Então, o que é que o dom da profecia o Espírito Santo, ele ensina que a pessoa que tem o dom da profecia, ela tem que buscar a Deus. Ela tem que buscar. Não existe eu ter o dom e não buscar. É loucura. Mas como eu sou cego espiritual, eu me acho. Eu me transformo em um narcisista. Em tudo que eu falo, eu acredito, porque eu vejo. Eu acho que eu não tenho erro nenhum em mim. Então eu não sou exortado. Eu não sou curado por Deus. Eu vivo por mim. E quem vive próximo dessas pessoas sofre. Sofre. Vive numa desunião familiar terrível. Mas eles fingem. Eles vivem de aparência. Então, uma pessoa que ela é profeta, ela tem o dom vocacional. Então, para Deus usar essa pessoa, ela precisa abrir mão do pecado. Ela precisa se alinhar com Deus, ela precisa jejuar. Deus não faz nada sem que a pessoa concorde. Deus não faz. Então, se Deus usa um profeta, um exemplo, se Deus usa um profeta para profetizar na vida das pessoas, como você vê nas redes sociais, e a pessoa não vê, Deus não tem a obrigação de fazer a profecia acontecer. Deus até usa aquele profeta,
Mas para acontecer, a pessoa tem que buscar a Deus. Senão ela só vai ouvir a profecia. Ela vai ouvir, mas ela vai ver que não acontece. Não aconteceu aquilo que Deus disse. Por quê? Porque aquela pessoa, ela não se alinhou com Deus. Ela não quer abrir mão. Ela não quer buscar a Deus para nada. Ela acha que Deus vai descer do céu e vai fazer aquilo que ela quer. Um dia uma mulher ligou para mim dizendo que Deus tinha falado com ela. Ela ligou toda emocionada. Que Deus ia mudar a vida dela. Que Deus falou com ela. Mas se a pessoa não tiver um posicionamento para a pessoa ver o agir do Espírito, ela só ouviu, mas ela não vai ver. Se ela continuar ali no pecado que ela vive, ela não vai ver. E ela não vai entender, e ela vai passar a não acreditar em Deus. Porque ela ouviu Deus dizer, mas ela não viu acontecer. Ela até ouviu, não foi nem um profeta que foi usado. Ela ouviu Deus dizer. Mas se ela não continuar buscando, não abrir mão do pecado, não buscar a Deus, ela ouviu, mas não vai ver. É assim sobre Deus, o Espírito de Deus. O Espírito que sabe discernir sobre as coisas. Então, a profecia é uma coisa, o discernimento é outra, a revelação é outra coisa. A revelação é coisa do passado. Então, para eu ser um profeta de Deus, eu preciso discernir o que a pessoa está vivendo agora, qual é a causa do problema dessa pessoa que ela está vivendo agora. O profeta ele tem que saber a razão do que ele está vivendo agora. Então, a revelação é do passado, a profecia é de algo futura. O discernimento é algo do presente, é algo que está acontecendo. Então, um profeta, que ele é de Deus, ele precisa se alinhar com Deus. Se ele entra numa religião, o próprio espírito de Satanás, ele usa o profeta contra a própria família. E eu vou explicar a você como. Como é que isso acontece? Eu conheci um pai de santo que ele era muito bom. Tudo que aquele pai de santo dizia, acontecia. Jogava búzios, ganhava dinheiro, vinha pessoas de outra cidade ser atendido por esse pai de santo. E o filho dele viajava para o Paraguai, fazia compras. E aí o que aconteceu na vida dessa família? Né? Além dele ter muitos problemas, que ele vivia enfrentando problemas, mas ele vivia ganhando dinheiro com o espiritismo. Né? Então, quando foi um dia, ele sonhou com o filho morrendo num acidente de carro. E o filho estava programado para ir para o Paraguai. E aí ele falou para o filho o sonho. Ele foi e contou ao filho o sonho. E pediu para o filho não viajar. Meu filho, não viaje, porque eu sonhei com você, morrendo de acidente de carro. E o filho foi e disse para ele: pai, eu só vou viajar essa vez. Eu só vou viajar essa vez. E o que aconteceu? O filho foi para o Paraguai, fez as compras. O pai em casa, aflito, já sofrendo, porque já tinha uma previsão e ele sabia que tudo o que ele previa acontecia. E na volta que esse homem vinha do Paraguai, ele morreu, todo queimado, num acidente de carro. Já em Salvador, já na Bahia, já próximo de chegar em casa. Mas por que é que eu estou lhe contando isso? Para que você entenda como é uma profecia de Satanás. Quer dizer, aquele pai de santo que se dizia profeta, que é assim que ele se titula, né? Se ele acerta o futuro das pessoas, se ele diz ter visões, se ele diz acertar os sonhos, como é que ele não vai acertar a vida do filho? Acertou a vida do filho. Então, quer dizer, um profeta de Balaão, ele é usado pelo espírito de Satanás. Por isso ele estuda, aprende coisas fora, fala com mortos, com espíritos, acende vela, faz tudo isso. Mas na vida dele, na família dele,
ele já não consegue fazer nada. E aí o que é que ele diz? Só aconteceu essa morte com o meu filho, porque o meu filho não me obedeceu. Porque o meu filho insistiu em viajar. Eu não pedi para o meu filho não viajar, mas foi a escolha do meu filho. Quer dizer, ele não se vê como usado contra o próprio filho. Ele não sabe discernir sobre o poder da palavra. Ele não tem a revelação por que aquilo está armado na vida dele, que já está armado por algo do passado. Um verdadeiro profeta do Espírito Santo, ele tem o discernimento do que está acontecendo no futuro, o discernimento do que está acontecendo no presente, para que não aconteça no futuro. Quer dizer, a revelação do Espírito Santo, ele vai revelar algo do passado, para eu saber o que está acontecendo agora, para não ser pior no futuro. Onde um profeta sendo usado pelo espírito de Satanás, que são pai de santos, ele não sabe discernir nada. Ele não sabe discernir do poder da palavra. Ele não sabe sobre a revelação do Espírito Santo. Ele não sabe a respeito do Espírito Santo. Então ele mesmo é usado contra o filho. Porque quando ele deu o recado, ele já estava profetizando na vida do filho. Mas ele não tem essa visão, essa revelação. E aí o que aconteceu? O Espírito usa ele para sonhar, porque não é todo sonho que vem do Espírito Santo. Quem vem acompanhando os conteúdos já está sabendo, né? Eu já fiz conteúdo explicando isso. Se eu sonho uma coisa ruim e eu falo, eu já sou usado pelo espírito maligno. Já sou usado. Se eu sinto e eu falo, quer dizer, um sonho que é ruim, ele é um sonho de revelação, mas por outra fonte. É outro espírito. É outro discernimento. Ele não é usado pelo Espírito Santo. Mas como ele não sabe discernir nada, ele joga a culpa para o filho. Porque o meu filho desobedeceu e viajou. Eu ainda avisei. Quer dizer, esse homem sofreu muito. Era o filho que era idêntico a ele. Idêntico. E eu me lembro que foi terrível, né? O homem se dizer sábio, enterrar o filho dessa forma. O caixão, ele no caixão, parece que encolheu todo. Ele foi queimado vivo dentro do carro. Ele morreu queimado vivo. Quer dizer, o Espírito usou o pai e a boca do filho ainda para dizer: essa é a última vez que eu vou viajar, porque eu quero parar, não vou viajar mais. Mas já está tudo certo, pai. Eu vou, que eu preciso. Eu fiz uns planos aí. Quer dizer, o Espírito, ele sabe da legalidade para aquilo acontecer. Ele sabe da legalidade. Onde o pai de santo, ele não sabe a revelação do que está acontecendo. Ele só é usado para profetizar. Só para profetizar. Então, quem vai na casa de um pai de santo saber alguma coisa, só vai ouvir coisas mentirosas. Revelações mentirosas. E vai ver que vai acontecer. Mas não é de Deus. Não é de Deus. Mas as pessoas querem só a solução do problema, acham que é de Deus, né? E vivendo cada vez mais cega. Por isso eu estou dizendo a você, quem tem o dom da profecia, ele tem o dom, ele só não tem a unção do Espírito Santo. Então, se você estudar sobre o assunto, você vai ver como é a vida dessas pessoas. É ganhar e perder financeiramente, é a desunião familiar, é os filhos que não se dão bem na área do amor, é os filhos que entram em vícios. Quer dizer, eles sabem tudo aquilo, mas eles sempre dizem assim: eu não obrigo meus filhos a buscar. Eu não obrigo meus filhos a entrar na religião. Eles vivem assim porque não buscam Deus. Eles ficam justificando, porque na verdade ele é tipo um profeta de Balaão. Ele quer o dinheiro para enganar as pessoas tolas
que não sabe a respeito de nada, que vive na terra, jogada ao léu, sem religião, que diz que quer Deus só para aquilo que ela quer. Então eles são iludidos dessa forma, né? Porque se ele está vendo, ele está acreditando ali que ele está vendo. Mas o que é que ele não tem a visão? Da própria vida dele, da vida dos filhos dele. Isso ele já não tem a visão de algo que vai acontecer. E quando muito tem a visão, já é para não poder fazer mais nada. Porque ali vai ser jogada naquele profeta o medo vai aflorar, porque ele não conhece o Espírito Santo. Ele vai se sentir aflito com aquilo, ele vai sentir necessidade de falar. Ele não sabe a respeito do Espírito Santo. Então o espírito enganoso, ele sabe como fazer aquela pessoa falar. Se eu estou sentindo, se eu sonhei, eu preciso desabafar, corre pro filho. Eu preciso dizer que vai acontecer, porque eu sei que vai acontecer. E a pessoa vai e declara. Aí vai e acontece. E aí, como ele não sabe nada a respeito de Deus, ele vai dizer, porque ele teimou. Foi no caso desse homem. Ele teimou, ele foi fazer o que eu disse que não era para ele fazer. Quer dizer, ele mesmo foi usado. Ele mesmo foi usado para acabar com a vida do filho dele. O filho já tinha legalidade de pecados, que o pai não tinha revelação, todo mundo peca, mas para gerar mais uma checkmate, bingo, para acabar com a vida do filho, foi só jogar a revelação do sonho, o sentimento da aflição. Ele declarou, o filho cometeu outro erro, só vou mais uma vez, não tem conhecimento da palavra, do discernimento da voz. Deus diz, só Deus faz você pegar sobre a voz, você aprender sobre a voz. E aí, o que é que vai acontecer? É só sofrimento. É só sofrimento. Quer dizer, um homem que tem o dom da revelação, o homem que tem o dom de profeta, mas caiu na mão, né, dos espíritos enganosos, passou a acreditar naquilo que via, naquilo que sentia, naquilo que acreditava, e não precisava buscar Bíblia, jejuar. Eles fazem muito mais do que isso, porque eles também fazem jejum, sacrifícios de animais, né? Ele faz muita coisa. Incorporam, fala com mortos, de alguma forma eles passam a acreditar naquilo que está vendo. Ele passa a acreditar em outras vidas, porque o Espírito, ele tem esse poder, e por isso existe Bíblia, para que as pessoas se atenem, não sejam ignorantes. Então a pessoa diz, eu quero ser feliz, eu não tenho tempo para Deus. Vai perder o dom da profecia? Não vai perder, que foi o meu caso. Eu já via muita coisa. Nasci ainda criança, vendo vultos, sonhando e vendo o que acontecia. Quer dizer, um dia eu mandei meu pai jogar no jogo do bicho, com o bicho que eu sonhei, meu pai ganhou. Quer dizer, eu já tinha um dom. E ali eu já estava sendo treinada a ser jogada no pecado, perder os dons e aprendendo pelo olho da vista e me achando. Me transformei na narcisista, que é assim que acontece. Quer dizer, quem não presta para mim? As outras pessoas. Porque eu presto. Porque eu aprendo. Porque eu sei. E passa a não acreditar no Espírito Santo. Porque a Bíblia foi feita por homens. É assim o profeta Balaão. Né? Ele quer acreditar nele. Somente nele, na crença dele. Ele não precisa se alinhar com o Espírito. Quer dizer, quando você é um profeta, você tem o dom da profecia. Mas você precisa buscar a Deus. Abrir mão do pecado. Jejuar. E aí Deus precisa, no mínimo,
para tirar toda aquela podridão da sua vida, de 2 a 3 a 7 anos, você é ali na mão de Deus. Para um dia, Deus poder fazer algo maior na sua vida, lhe usar, né? Onde essas pessoas, elas entram na religião, a maioria delas, né? Porque a minha mãe mesmo, ela tem o dom da profecia. Ela tem o dom, mas ela não tem a unção. Por isso, perdeu tantos filhos, vive doente, vive sofrendo, vive fingindo não sofrer, vive fingindo saber tudo na vida alheia, mas na própria vida não tem o discernimento. Não tem. E acredita ter e não precisar. Não precisa aceitar Jesus, não precisa abrir mão do pecado, não sabe a respeito do pecado. Quer dizer, distorce tudo do que Deus diz. E nem Deus tirando. Deus tira tudo da vida dessas pessoas. Deus vai tirando para ver se ela acorda. Mas ela, o que está na mente dela? O que ela já sabe. E ela não quer abrir mão do que sabe. Como vou abrir mão do que eu sei a vida toda, do que eu aprendi a vida toda? Então elas vivem assim, ganhando, perdendo, acertando coisas externas, mas na vida delas, adoecer é normal, perder financeiramente é normal, não prosperar é normal, tudo na vida delas é normal, porque elas não querem se alinhar com o Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero que você entenda. A diferença de uma revelação, de uma profecia, que é diferente. A revelação vem de algo do passado, a profecia do futuro, e o discernimento vem de algo que a pessoa já está vivendo. A pessoa está vivendo o que está vivendo por algo do passado. E se não buscar a Deus, o futuro é amargo. Mas ela quer a cura e não quer buscar nada. Quer dizer, ela tem o dom, mas não tem a unção. Porque a unção só vem se a pessoa aceitar o Espírito Santo. O Espírito morar naquele corpo. Limpar aquela carne. Aquela contaminação do pecado. Então, quem tem pecados domésticos, acredita não ter pecado. Ou não saber o que é pecado. Ou dizer, não consigo viver sem pecar. Deus faça o que quiser comigo. Porque não busca o Espírito. Não quer mudança. Por isso aceita o sofrimento e não crê em nada mais. Então onde está o conhecimento dessa pessoa? Não está no discernimento. Está no conhecimento, que é fora, na visão. Quer dizer, aonde eu não quis entrar na idolatria, mas eu entrei nos vícios. E aí Deus não vai usar uma pessoa que se masturba. Deus não vai falar com uma pessoa que bebe. Deus não vai falar com uma pessoa que não ama a Deus, não busca Deus para nada, que finge crer em Deus. Se não crê na Bíblia, eu finjo crer em Deus. Porque aí Deus Deus não tem o que fazer na vida dessa pessoa. Então Deus vai cumprindo. Né? Deus vai apenas cumprindo. É isso que Ele quer, é isso que Ele vai viver. Então Ele vai, ora, ter problemas com os filhos, problema financeiro, problema na saúde, mas Ele acha que problema é normal. Mas Ele até tem o dom. É isso que eu quero que você entenda. A pessoa tem o dom, mas não tem a unção. Porque ela acredita dar trabalho. Entende? Então é sobre isso. A pessoa que diz ser profeta, né? E entra nas religiões enganosas. Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.